Beleza, continuando, né? É, a gente ficou então nesse momento de falar sobre o consumo máximo de oxigênio, né? Como uma ferramenta para a prescrição do treino, tá? Pessoal, o consumo de oxigênio ele é um pouquinho mais complicado, eu acho que precisa de um entendimento maior, e ele é também mais limitado, né? Por quê? Quais são as limitações? Ele não permite qualquer tipo de estímulo, tá? Então, eu não consigo usar o consumo máximo de oxigênio como prescrição numa aula de jump, de step, no treinamento acíclico ali no futebol, por exemplo, no basquete, no vôlei, eu não tenho como utilizar esse parâmetro, né? Geralmente eu consigo utilizar em esportes cíclicos, né? Corrida, ciclismo, por exemplo, são os mais usados, né? Fora isso, a gente tem essa limitação, beleza? Mas vocês precisam saber a respeito dele, né? Ó, o primeiro ponto é o seguinte: eu vou precisar de um teste, né, de consumo máximo de oxigênio ou de VO2 máximo. Você precisa achar o consumo máximo de oxigênio do sujeito, né? Agora vem um detalhe, né? Esse teste ele precisa obedecer o princípio da especificidade, né? Então, se você trabalha com corredores, você tem que pegar um protocolo de teste de corrida. Se você trabalha com ciclistas, o protocolo tem que envolver o quê? Uma bike. Se você trabalha com nadadores, o protocolo é na piscina, tá? Então, os testes também obedecem um princípio de treino, que é o princípio da especificidade, tá? Senão você tem resultados que não vão dar uma prescrição de treino fidedigna, beleza? Um dos testes mais conhecidos aí é o teste de 12 minutos, ou teste de Cooper, né? Teste de 12 minutos. Esse teste ele serve para estimar o VO2 máximo, né, o consumo máximo de oxigênio, beleza? Se é um teste também de corrida, pressupõe que a gente utiliza para quem? Para corredores, né? Esse teste, em muitas vezes das ocasiões, ele é utilizado, né, em esportes como vôlei e basquete para fazer uma avaliação do condicionamento, mas ele acaba nem sendo utilizado para prescrição do treino, tá bom? Então, beleza. Esse teste, geralmente, vocês veem lá em medidas de avaliação, né? Vocês aprendem como medir, como calcular, né? Para que ele serve. Legal. Então, vamos supor aqui, né, que o VO2 do sujeito foi 55 ml, né, por quilo de massa por minuto, tá? Então, o que isso significa aqui, pessoal? V é de volume, né? Então, isso é um volume máximo de oxigênio que a gente consegue consumir, né, para a produção aeróbia de energia, né? Então, esse é o VO2 máximo, né, o máximo de oxigênio. Em repouso agora, a gente tem um consumo aproximado de 3,5 ml por quilo por minuto, tá? Em repouso a gente tem aproximadamente 3,5 de oxigênio. A gente tem esse consumo em repouso, né? Então, durante o exercício, né, você precisa de mais oxigênio. Então, você começa a consumir mais oxigênio para biossíntese aeróbia de ATP. Né? Só que você tem um volume máximo. E esse volume máximo a gente acha com um teste de VO2. Beleza? Tá. Agora é o seguinte. Eu vou precisar, a partir dos 55 de VO2, de consumo de oxigênio, converter isso aí para quilômetros por hora. Vou precisar fazer essa conversão, né? E como que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou precisar dividir 55. Cadê o sinal de... Eu vou usar esse mesmo, né? Por 3,5. Vamos ver quanto é que dá isso. 55 dividido por 3,5 é igual a 15, aproximadamente 15,7, né? Professor do céu, de onde vem
esse 3,5. De onde saiu isso? Tá? Pessoal, a gente consegue utilizar para fazer 1 km por hora 3,5 ml por quilo de massa corporal de consumo. Então a gente consome 3,5 de oxigênio, 3,5 mililitros, né, para fazer 1 km por hora. Se eu tenho uma capacidade de 55 mililitros, né, é o máximo que eu consigo chegar. Se eu dividir um pelo outro, né, o máximo pelo mínimo, significa o quê? Que eu vou atingir meu VO2 máximo nessa velocidade, né, de 15,7 km por hora. É uma estimativa. Ou seja, quando é que eu vou estar consumindo 55 ml de oxigênio? Na velocidade de 15,7 km por hora. É aqui que eu vou atingir meu 100%. É aqui que eu vou atingir o meu VO2 máximo. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero então, né, colocar um sujeito para treinar a 80% do VO2 máximo, né? Quando é que ele atinge esse VO2 máximo? A 15,7 km por hora. Então eu vou multiplicar 15,7, né? 15,7 vezes 0,8. Isso vai dar 12,56 km por hora, tá? Então, quando eu colocar esse sujeito nessa velocidade, isso representa 80% do consumo máximo de oxigênio. Beleza? Como eu disse para vocês, esse parâmetro ele é mais utilizado em corridas, né? Por quê? Porque hoje com GPS você consegue controlar a velocidade. Então você consegue fazer o seguinte, um teste de consumo de oxigênio, calcular o consumo de oxigênio e fazer a conversão. E depois que é mais importante, a prescrição do treino. Beleza? Pô, professor, mas quando é que eu uso 70, quando é que eu uso 60, quando é que eu uso 80? Calma. Calma que a gente vai chegar lá. Né? Só que eu preciso passar por esse momento antes, tá? Então hoje foi um assunto mais complicado, mais pesado, né? A gente falou sobre a frequência cardíaca máxima, reserva e o consumo máximo de oxigênio, tá? Próxima aula a gente tem outros temas, né? Também não tão simples, como limiar anaeróbio, velocidade aeróbia máxima e escala de Borg, né? Depois que a gente vê tudo isso, a gente vai ajustar as intensidades para nossa planilha. Tá? Quando é que eu uso 70, quando é que eu uso 80, quando é que eu uso 90, quando é que eu uso 120%. Beleza? Então ficamos por aqui, que eu sei que vocês vão demorar um pouquinho para absorver, que não é fácil, né? Peguem a calculadora, né? Façam seus rascunhos aí, tá? Façam seu treino, que eu vou precisar que vocês estejam afiados na matemática também. Beleza, pessoal? Valeu!